Olá, esta é uma produção da Web TV Ambiental de Notícias da Amazônia, a Web TV ANAMA. Neste programa, você vai assistir a um debate sobre a questão ambiental amazônica, gravado no estúdio do curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre, a UFAC, em Rio Branco, capital do estado do Acre. A Web TV Ambiental de Notícias da Amazônia é um meio de comunicação alternativo com o objetivo de trazer o debate ambiental aqui para a Amazônia. Eu sou Maurício Bittencourt, professor do curso de jornalismo da UFAC. E hoje trouxemos convidados muito especiais para debater o tema das queimadas urbanas. Para essa conversa estão aqui comigo a professora Sonaira Souza da Silva, engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal com ênfase em agricultura familiar, professora da UFAC em Cruzeiro do Sul. Boa noite, Sonaira. Boa noite. Obrigada pelo convite. Está aqui também o professor e secretário municipal de Meio Ambiente de Rio Branco, Aberson Carvalho de Souza. Boa noite, Aberson. Boa noite. A queimada urbana é um problema muito desagradável para quem mora nas cidades amazônicas. Aqui em Rio Branco, por exemplo, ficamos de 3 a 4 meses por ano debaixo de fumaça. Isso gera todo tipo de problema, principalmente afetando a saúde das pessoas. Estamos aqui para debater essa questão, suas causas, consequências e buscando soluções para minimizar o problema. A grande questão que eu gostaria de dirigir para a professora Sonaira é por que se queima tanto nas cidades amazônicas? São motivos culturais? São questões urbanas? Sim, realmente nós temos uma cultura de fogo, de limpeza muito grande dentro das regiões amazônicas. A gente cresceu num ambiente em que as nossas mães varriam os quintais para deixar tudo muito limpo, para prevenir contra bichos peçonhentos ou problemas com mosquitos, coisas desse tipo. Então, as pessoas, na Amazônia você tinha muita mescla do ambiente rural e urbano. Então os quintais eram muito grandes e a floresta estava muito perto das casas das pessoas. Então se você mantinha lixo, você tinha problema de ratos, baratas, animais, cobras e coisas que podiam trazer algum risco ou perigo. As pessoas se achavam, né, com certo perigo. Então, depois que a gente domesticou o fogo, isso se tornou muito fácil e muito barato também, eliminar os resíduos no entorno das casas com o uso do fogo. Então, de fato, nós temos um reflexo disso dentro da região urbana, né, dessa cultura de limpeza para eliminar possíveis perigos que possam vir dentro das casas. E, basicamente, o que a gente tem visto hoje, trabalho com imagens de satélite, então você vê basicamente quintais que estão abandonados, cresce um capim alto e você tem que eliminar aquele capim. E o fogo é uma das formas mais baratas e práticas para fazer esse tipo de limpeza, seja na zona rural ou urbana também. E a cidade ainda tem muitas regiões de mata muito próximas da área urbana. Sim. Bom, Rio Branco cresceu bastante nos últimos anos, mas nós temos ainda essa mescla de rural e urbano. Temos muitos quintais grandes, alguns fragmentos de floresta próximos. Então, de certo, terreno baldio com lixo gera uma certa preocupação para as pessoas já culturalmente. Então, as pessoas têm de usar isso. E é notório. Você vê ao redor da cidade, aquelas regiões menos pavimentadas, como o centro da cidade, que você realmente vê pouco fogo, mas quando você vai um pouquinho mais aos bairros, você já encontra esse problema muito forte, né, de queimar lixo, restos orgânicos, restos de materiais, de computadores, eletrodomésticos, ou qualquer restos de madeira, além do próprio mato. Então as pessoas eram criadas assim. Eu cresci num ambiente em Sena Madureira, basicamente muito próximo desse limite, né, urbano e rural, onde todos os dias minha mãe dizia: você tem que queimar o lixo do banheiro e alguns resíduos plásticos
né, do que a gente produzia em casa, então todo dia você vai ter que ir lá queimar para você não acumular isso. E justamente nessa época que eu cresci, você não tinha uma coleta de lixo muito frequente. Então as pessoas tinham que eliminar o lixo de alguma forma, o que não é a realidade que a gente vê hoje, né, de coleta de lixo, que é bem mais frequente, que não teria tanta necessidade realmente das pessoas estarem limpando seus quintais com o uso do fogo, quando você quer simplesmente recolher lixo, né? Mas ainda é um reflexo da cultura que vem de vários e vários anos, né? De várias culturas, gerações passadas. Secretário Aberson, sabe-se que um dos grandes motivos da queimada é a necessidade de descartar resíduos dos quintais, como resto de vegetação e mato, como foi citado aqui pela professora. O que a prefeitura poderia fazer para ajudar os cidadãos a encaminhar corretamente esses resíduos sem queimá-los? Bom, é importante falar que a prefeitura hoje ela está já com uma proposta de lei na Câmara Municipal de Vereadores, onde irá apresentar o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos. Esse plano ele visa a responsabilização e a descentralização dessa gestão. Em que sentido? Há a proposta de implantação de ecopontos em toda Rio Branco. Né? Nós temos dentro de Rio Branco as bacias, né, as regionais separadas, e dentro da proposta do plano de resíduos, nós incluímos 14 bacias. A ideia é que você, morador de Rio Branco, num espaço de até 3 quilômetros, você vai ter um ecoponto. E nesse ecoponto você vai poder dispensar esse material. É lembrado que o grande gerador, ele vai ter que pagar, ou seja, não vai utilizar do ecoponto. Então é importante esclarecer que a Prefeitura Municipal de Rio Branco hoje já faz, através da sua coleta seletiva, em até 100 litros, né? Ou seja, aquela sacola plástica que você compra no supermercado, com 100 litros, você pode colocar lá as folhas do seu quintal, você pode colocar ali pequenos materiais que a própria empresa vai recolher. No entanto, quando eu tenho uma grande geração de resíduos, isso eu tenho que pedir a autorização para a coleta. Essa taxa ela é cobrada pelo município através da Censul, né, porque a responsabilidade deste lixo é de quem gera. A gente não pode levar essa responsabilidade só para o município, para o poder público. Todos nós somos responsáveis por aquilo que produzimos. Então é importante esclarecer, é importante deixar claro que nós temos que compartilhar essas responsabilidades. E o plano de resíduos nosso municipal, né, é um avanço que nós estamos tendo. Se a gente for olhar para Rio Branco, ela é referência na região norte e é referência para o Brasil enquanto a ação desse plano. Então nós estamos à frente, já discutindo como conduzir não só esse material, que são as folhas, os galhos, mas também a garrafa PET, né, mas também a questão do nosso resíduo orgânico, né, através da compostagem. Então temos diversas iniciativas dentro do plano, trazendo essa proposta para mudar esse comportamento. Se nós formos analisar Rio Branco, há 20 anos atrás, você tinha Rio Branco a coleta seletiva sendo feita pelo governo, né, pela prefeitura, né, só que de forma com funcionários públicos. E isso você tinha uma dificuldade de coletar esse lixo. Na década de 90 se fez a terceirização desse serviço. Hoje, em todos os bairros de Rio Branco, é passado 3 vezes por semana, e quando você está falando em grandes centros comerciais, é passado todo dia. Em lugares no centro, passam-se 2 vezes para fazer coleta. Também podemos ressaltar que nós estamos chegando já na área rural. Por exemplo, na Transacriana, até o quilômetro 70 é feito coleta seletiva. Então, é importante destacar, é importante falar que a coleta seletiva desses resíduos do dia a dia, ela é feita dentro do município, né, por uma empresa terceirizada. No entanto, nós temos em Rio Branco uma cultura, né, de que nós produzimos o lixo do nosso quintal, fazemos a limpeza, geralmente no verão, você limpa, tira todo aquele material que você acumulou o ano todo e coloca-o na frente, ou você vai lá e coloca fogo para poder aquele resíduo sair. Sabemos que a prefeitura tem a campanha de verão, né, que às vezes indica os bairros, passa as pessoas informando que aquele bairro, naquele momento, vai ser feita a limpeza da coleta de lixo.
e aí ele pede para você colocar na rua. Mas muitas vezes a prefeitura não vai passar naquele momento. Então a gente pede que obedeça esse calendário. Esse calendário é importante, esse cronograma é importante, porque a prefeitura busca ser parceiro da comunidade e da população. No entanto, é válido ressaltar que toda produção e geração de resíduo é de responsabilidade do gerador. A prefeitura apenas é um parceiro. É uma questão de cidadania, né? A cidade se urbanizou muito e tem aquela gíria aqui, né? Jogar no mato, né? O mato é de alguém, aquele terreno onde está aquele mato, né? Então essa noção de jogou no mato sumiu, não pode mais ser feito com uma cidade do tamanho que está Rio Branco, né? Exatamente. O nosso processo cultural, histórico, é rural. E com isso, leva as pessoas a trazer, de geração a geração, esse comportamento. Ah, tem um terreno baldio? Está próximo da minha casa? Eu pego esse meu resíduo, vou lá e levo para esse local. Deposito, deixo lá e a responsabilidade é do poder público. A gente tem que assumir que a responsabilidade do meio ambiente como um todo é de todos nós. O poder público, né? Cidadania. O poder público é apenas um parceiro. Está ali para fazer. A gente costuma fazer sempre, constantemente em alguns lugares de Rio Branco, a limpeza de áreas verdes. Colocamos a placa e com prazo de 30, 60 dias, novamente os resíduos estão lá. É complicado, é uma tarefa, é um exercício que a gente tem que fazer permanente. E o processo de educação ambiental é fundamental nessa construção. A gente pensa que meio ambiente, a gente só pensa na floresta, né? O meio ambiente urbano também é muito importante. E o que dizem as ruas? O que as pessoas acham das queimadas? Nós vamos ver aqui um mini documentário produzido pelos alunos da disciplina Produção e Difusão em Telejornalismo 1, que traz algumas questões sobre as queimadas. Como esse é um período de verão, né, estiagem, de seca, ocorre a falta de umidade na vegetação, média assim, diariamente de 15 a 20 denúncias de ocorrência de queimada que a gente faz atendimento, a gente atende com guarnições extras, no 1º batalhão, no 2º, no 3º batalhão, tem guarnições extras de combate a incêndio de vegetação. E em média, umas 20 ocorrências diárias. Consciência da população, né, que sabe que isso traz grandes prejuízos para a nossa sociedade, saúde, econômico para o governo. Então, essa falta de consciência da população é uma das grandes causadoras desses incêndios, né, que ocorrem anualmente aqui no nosso estado. Vê mesmo não vi não, a gente só vê quando a fumaça começa a subir. A gente pergunta, foi você quem queimou e não aparece. E até setembro eu só vi dessa. A minha casa é toda fechada, minha casa só tem aquela porta ali. A puta não cai, não tem janela, não tem porta aberta. É bem visível, né, assim, o efeito que as queimadas trazem para a saúde da população. Essa época do ano a gente já começa a perceber um aumento nos atendimentos, principalmente de urgência e emergência, né? Não só em pessoas que já têm problemas respiratórios crônicos, mas na população em geral.
deslocar aí para um incêndio de vegetação, considerando que todas as guarnições de salvamento e fogo no mato já estão em atendimento, fica no... Essas aí são imagens recentes deste ano de 2017, aqui no município de Rio Branco. O Aberson queria completar. É importante ressaltar que o número colocado de 25 a 30 chamados diário, esse número nos últimos dias ampliou. No final de semana nós chegamos aí a cerca de 70, né? Então é um número significativo, um crescimento muito grande. Então a gente quer, na verdade, conscientizar as pessoas. É importante falar, Maurício, que queimar é crime, né? Ele leva perigo à vida de outras pessoas. E ele está estabelecido no Código Penal no artigo 250. Então, a responsabilização da multa e da pena de reclusão de 3 a 6 anos é de qualquer pessoa que cometer esse ato. Então, é importante só esclarecer, porque muitas vezes a gente acha que um fogo, ele está controlado. O fogo, ele pode perder um controle em qualquer momento e colocar em risco a vida das pessoas. Professora Sonara, como as queimadas afetam a vida das pessoas em curto, longo e médio prazo? O VT que passou agora, ele esclarece muito o curto prazo, né? Que são principalmente os problemas respiratórios. Como a gente passa muito tempo com alto nível de fumaça, inclusive algumas pesquisas do Dr. Foster Brau, junto com o INPE, mostra que a poluição no estado do Acre, principalmente em 2005 e 2010, foram muito maiores do que a cidade de São Paulo, que tem grande urbanização, indústrias, carros e tudo isso. Então, no período de seca, as queimadas elas causam um grande problema na saúde da população, tanto naquele momento, e essas doenças acabam sendo agravadas, porque a quantidade de fumaça ano a ano acaba sendo recorrente, as pessoas pioram todos os anos e isso pode agravar. Um outro dano sério é que como os nossos períodos de estiagem, né, sem chuva, estão ficando muito mais intensos e prolongados, há um risco muito grande para a população, porque as nossas casas ainda são de madeira, grande parte são de madeira. Então, quando o fogo realmente sai do controle, você tem um risco muito iminente de causar um dano às construções das pessoas, às casas, às moradias, que é um caso que os corpos de bombeiro vivenciam, a CEMEI vivencia vários riscos nesse sentido. A longo prazo, se isso ocorrer regularmente, vamos ter problemas de saúde. Como a área urbana, ela tem uma finalidade de construção e altamente pavimentada, você não tem aquele problema de, por exemplo, degradação do solo para uma produção agrícola, como tem na zona rural. Então, a longo prazo, por exemplo, na zona rural, a gente tem uma degradação do solo muito grande, com perca dos nutrientes, e isso prejudica fortemente a produção. Mas na zona rural ou urbana, você tem a intenção sempre de construção para moradias residenciais, então isso acaba aumentando a área pavimentada. Então você não tem esse dano, mas você tem o problema de aumentar o processo de erosão, isso compromete, a gente tem muito igarapé ao longo da nossa cidade, e isso pode levar sedimentos para os igarapés e assorear ele. Isso diminui a quantidade de água, abastecimento do rio principal, né? Mas o que as pessoas realmente sentem quando tem o período de queimada é aquela grande quantidade de fumaça, a dificuldade na respiração, os problemas respiratórios, isso é o mais marcante do período de queimadas, né? A gente chega a situações aqui em Rio Branco em que os carros precisam acender as luzes, né, o farol durante o dia. E um dado, se não me engano, do Alejandro Fonseca, no ano passado, de que aqui em Rio Branco a concentração de partes por milhão, que é a medida de poluição, né, chega a 8 vezes o máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, realmente, né, muitas vezes não se sabe
em todo o país ou até em outros países, alguns dramas que a gente vive aqui na Amazônia que é bem localizado, né? Então, do Mato Grosso para cá, tudo que a cidade vive é essa questão da queimada, da fumaça. Um belo dia você abre a sua janela e está lá, né? Às vezes nem houve uma queimada próxima, houve em algum município próximo, até em outro estado, até em outro país, no caso aqui é a Bolívia. E então, em alguns dias chega a aparecer uma neblina mesmo, a prejudicar a visibilidade até dos aviões, né? Sim, isso é uma coisa realmente muito recorrente. Existem, inclusive, muitas queimadas ao lado dos aeroportos, que isso também prejudica. E quando a gente avalia também, nós tivemos dados do número de chamadas dos bombeiros, nós estamos observando também que, infelizmente, há um crescente aumento dessas chamadas. Então, uma coisa que nós estamos observando é que as queimadas urbanas, elas têm aumentado em extensão e também têm se tornado... Porque antes a gente preocupava muito quando a gente via fumaça, justamente isso. A fumaça chega na cidade, mas às vezes vem de queimadas rurais, grandes queimadas rurais. Mas eu tive monitorando essa queimada desse ano com muito mais frequência. E a fumaça que nós sentimos esse ano, 80% dela é de queimadas dentro da cidade. Nós podemos monitorar por satélite as grandes colunas de fumaça, principalmente da zona rural, que elas são áreas muito extensas, então elas geram colunas de fumaça muito grandes que você consegue visualizar muito bem pelo satélite. Então, quando a gente observa nos dias sem nuvem, claro, dentro da cidade de Rio Branco, grande parte dos dias que nós vivenciamos de grande fumaça são das queimadas urbanas, né, que começou inclusive bem cedo esse ano, já início de junho, julho, nós já vivenciamos bastante queimadas urbanas. Então é o período que vai de fim de junho até início de outubro, né? Sim, o urbano a gente começa bem mais cedo o processo de queimada, então a gente geralmente junho, julho até agosto a gente tem visto bastante queimada urbana. E aí é onde começa as queimadas rurais, que também trazem fumaça para dentro da cidade. Então, aí a gente tem, principalmente final de agosto, setembro, é o mês, o grande mês, que antes, né? A gente tinha, inclusive, o dia da queimada, que era 7 de setembro. Acho que muitas pessoas vão se identificar nisso, porque os agricultores, eles guardavam, primeiro que é um feriado, e primeiro que era mais ou menos o auge da estação seca. Então, depois disso, depois de 7, 10, da segunda semana de setembro, você começa a ver o início de algumas chuvas. Então, você queima e logo em seguida vem as chuvas para o plantio, né? E aí tinha esse dia um pouco clássico assim, para os agricultores de queimada. Agora tem um ponto facultativo, né? Não chega a ser um feriado, que é o dia da Amazônia, que é dia 5. Então, muita gente fala, o dia de queimar a Amazônia, né? Infelizmente, a gente está tentando falar com humor, mas é uma coisa muito trágica, né? O dia da Amazônia, 5 de setembro, nesse mesmo dia em que a queimada está por todos os lados. Secretário Aberson, como poderia haver uma melhor fiscalização das queimadas? A gente tem a impressão de que a Prefeitura e o Estado não têm a estrutura necessária para combater e multar de fato as pessoas que fazem queimadas. Bom, é importante a gente esclarecer que, de fato, a dimensão territorial de Rio Branco, o Rio Branco ele é um município territorialmente já habitado maior que Goiânia, que tem 2,5 milhões de habitantes. Por nós não termos verticalizado, acaba que o espaço territorial da cidade é muito grande. Nós temos 206 bairros. Então, Rio Branco é uma cidade em sua dimensão grande. E Rio Branco também, na sua borda, tem área rural. Então, você tem muitos bairros que você tem a parte urbana, que é bairro, mas você tem já áreas que já têm dimensão rural, 3, 5, 6, 8 hectares e até maiores. Você tem, por exemplo, o Irineu Serra, né, que é uma APA de proteção. Você tem dentro do Irineu Serra o bairro, mas você tem no Irineu Serra fazendas, você tem chácaras,
você tem colônias, então você tem essas duas características muito claras. Então, a fiscalização hoje feita pelo município, ela está todos os dias, de segunda a segunda, 24 horas. É uma equipe que é reduzida, sim, mas o prefeito, entendendo a gravidade e a complexidade, estabeleceu um orçamento para que nós pagássemos plantões. Então, nós temos, nesse exato momento, a equipe na rua. Que interessante. Né? A gente sabe que há uma cultura de que quando eu queimo no final do dia, no início da noite, porque o fiscal não vai estar de plantão. Salvo engano, isso ocorreu já por muito tempo e a gente pensava, as pessoas pensavam desse jeito. Né? E a gente entende que o enfrentamento tem que ser de toda hora e toda hora. Então a gente tem o plantão ativo, o plantão está presente nesse horário também e você tem aí o plantão de 24 horas. E isso mostra a preocupação do município, a preocupação do prefeito em fazer esse combate e esse enfrentamento às queimadas urbanas. Temos um plano municipal de enfrentamento às queimadas, como também temos um plano de contingenciamento através da Defesa Civil do município. E todos eles foram apresentados à sociedade e estão em execução dos dois. E é uma dificuldade muito grande em multar também, né? Porque às vezes o terreno não é oficialmente, não tem a regularização fundiária daquele terreno. Exatamente. Temos aí, por exemplo, das 352 casas, locais, áreas visitadas, destas, 71 a gente não conseguiu ainda identificar. Mandamos as informações para os órgãos competentes, Iteracre, Secretaria de Cidades, solicitando aquilo que eles tenham de informação de proprietários ou alguém que seja responsável por essa área. É válido lembrar que muitas áreas dessas são áreas públicas, que é do Estado ou da União, ou até mesmo do município, e a gente busca a identificação para poder notificar, né? E também dar continuidade ao processo estabelecido da autuação. Mas muitas das nossas visitas de fiscalização, nós identificamos, autuamos, multamos, ou muitas vezes, quando é de pequena proporção, né, pontual, a gente faz uma orientação educacional, uma orientação de conscientização, porque há dados, há informações nossas, que muitas vezes aquela pessoa que queima no ano de 2015, queimou no ano de 2006, queimou no ano de 2017. Então significa que não adianta só fazer a multa, a gente tem que educar, a população tem que passar por um processo de educação. E a educação ambiental também é uma das ações do nosso plano. Então nós estamos falando de fiscalização, que é necessário muita força, presença, e nós estamos fazendo. O IMAC no estado também está fazendo, a policiamento ambiental também está fazendo em todo o estado, então é importante dizer, só que nós temos um estado muito grande, né? E esse controle muitas vezes é via helicóptero, às vezes esse controle você tem que, o helicóptero às vezes talvez não chegue por conta do abastecimento, então precisa de uma outra estrutura. Então a gente tem algumas dificuldades, limitações, claro, né? Mas que no empenho das instituições de meio ambiente, tanto do governo municipal, governo estadual e até do próprio governo federal, através do IBAMA, do CMBio, isso ele é muito presente. O ambientalista ele vive de uma causa. E todos nós que trabalhamos nessa área e militamos nessa área, nós temos uma causa, o meio ambiente. Então não medimos esforços para esse enfrentamento. Mas a gente entende que não adianta só a fiscalização avançar. Nós temos que ter um outro braço, que nós chamamos que o braço de educação. A educação ambiental é o único mecanismo para se transformar a cultura de um povo. Então, se nós não fortalecemos a educação, se nós não avançarmos na formação, na conscientização, em todos os bairros, em todas as casas, nós não vamos mudar o comportamento da nossa população. A educação ambiental, só para esclarecer, ela fez uma parceria junto com a UMARB, né, que é a Associação dos Municípios de Rio Branco, e a UMARB nos chamou todos os presidentes de bairros e suas diretorias e nós estamos fazendo oficinas em todas as regionais. Regionais dos bairros. Dos bairros. E eles serão multiplicadores, né, dentro dos seus bairros. Além deles, nós fizemos uma parceria com o Corpo de Bombeiros, nós chamamos os instrutores dos bombeiros mirins. Todos eles foram capacitados durante essa semana e os bombeiros mirins agora vão estar levando para suas casas, para os seus bairros, para a sua rua, essa orientação do não queimar.
é importante frisar que com essas ações sendo continuadas, nós podemos sim, num prazo curto de 2 a 3 anos, ter novos resultados satisfatórios de uma redução de queimadas e também de desmatamento. Eu concordo contigo a questão da educação, porém a multa, né, a gente vê tantas multas que não conseguem ser aplicadas, né? O Brasil é um país que tem as questões das leis, são muito complicadas às vezes, e essa questão fundiária, o país todo, essa complicação da questão fundiária, que eu vejo muito como um pano de fundo para toda a questão ambiental, seja na Amazônia ou em qualquer local, né? A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta.